Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje dando continuidade ao nosso estudo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Bom, na aula anterior, falávamos do Tribunal Pleno. Eu comentei que uma das atribuições deste órgão é justamente realizar as eleições dos cargos de direção. Agora, nada mais justo do que entender como funcionam estas eleições, as suas principais regras. Este tema está disciplinado no Regimento Interno entre os artigos 371 a 376, beleza? Vamos lá, então. Bom, como ponto de partida, precisamos revisar quais são os cargos de direção. Temos aqui o nosso querido PVC, sendo o P de presidente, o V de vices, primeiro e segundo vice-presidente, e o C de corregedor-geral de justiça. Portanto, perceba, todas as regras que veremos a seguir, elas são aplicadas apenas a estes cargos, a presidente, primeiro e segundo vice e ao corregedor-geral de justiça, certo? Uma primeira informação interessante que o regimento interno traz é em relação a quem convoca e quem realiza estas eleições para os cargos de direção. Aqui temos o seguinte: quem convoca? Bom, o regimento interno diz que a convocação, o chamamento para que estas eleições sejam realizadas, é uma atribuição do próprio presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então, é o presidente que convoca, ele não realiza, tá? Beleza, se é o presidente que convoca, quem é o responsável pela realização, por toda a parte burocrática e procedimental destas eleições? Aqui temos que é o Tribunal Pleno, que é o órgão responsável pela realização destas eleições para os cargos de direção, ok? Então temos que a convocação é do presidente do TJ, já a realização é do Tribunal Pleno. Sendo o presidente do TJ que convoca estas eleições e ela sendo realizada pelo Tribunal Pleno, é importante observar agora e descobrir em qual momento será realizada. Bom, temos o seguinte: o regimento interno ele vai dispor da seguinte forma: as eleições para os cargos de direção serão realizadas na data de fevereiro. E o regimento interno ele vai além. Fevereiro daquele ano que for encerrado, que estiver encerrando o mandato dos antecessores. Beleza? Então é em fevereiro que estas eleições vão ocorrer. Seguindo um pouco mais, agora devemos observar se existe uma ordem ou não. Ou seja, nestes cargos de direção, presidente, primeiro e segundo vice-presidente, corregedor-geral de justiça, podem ser escolhidos aleatoriamente ou existe uma ordem. Bom, o Código de Ética nos diz que existe uma ordem, ou seja, primeiro será realizada a eleição do presidente, depois a do primeiro vice, depois a do segundo vice e só então a do corregedor-geral de justiça. Então perceba, existe uma ordem aqui: primeiro o presidente, depois o primeiro vice, segundo vice e só então o corregedor-geral de justiça. Beleza? Só recapitulando tudo, vimos que quem convoca as eleições para o cargo de direção é o presidente do Tribunal de Justiça. Quem realiza, coloca a mão na massa, é o Tribunal Pleno. Ela ocorrerá em fevereiro e seguirá uma ordem. Primeiro elege presidente, depois primeiro vice, segundo vice e só então o corregedor-geral de justiça. Beleza? Seguindo na montagem de nosso mapa mental, agora é interessante observar como ocorre a votação. Bom, aqui temos o seguinte: todos aqueles desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eles podem concorrer a estes cargos de direção, presidente, primeiro e segundo vice e corregedor-geral? A resposta é negativa. Não são todos que estão aptos, que estão elegíveis para concorrerem a este cargo. O regimento interno diz o seguinte: a eleição, a votação, ela só poderá recair, só poderá incidir sobre aqueles 3 desembargadores que forem os mais antigos. Então, não são todos os 48 desembargadores que estão elegíveis, que estão aptos a participarem de uma eleição para os cargos de direção, certo? Aqui, basicamente, funciona assim. O Tribunal Pleno ele vai ter acesso à lista de antiguidade daquele tribunal. E dentre os nomes presentes ali, ele deve observar aqueles com mais tempo de casa, ou seja, os mais antigos. E dos mais antigos, ele escolherá os 3 primeiros colocados para participar desta eleição. Ou seja, apenas os 3 primeiros colocados que são elegíveis. Vamos esquematizar aqui. Temos o seguinte: vamos imaginar que esta seja a lista de antiguidade do TJDFT. Temos aqui o primeiro mais antigo, desembargador com mais tempo de casa, segundo mais antigo, terceiro,
quarto e assim sucessivamente, tá? A primeira eleição que vamos realizar, seguindo a ordem, é a de presidente do TJDFT. Vamos imaginar que neste momento temos aqui o Tribunal Pleno olhando esta lista de antiguidade e escolhendo aqueles camaradas que serão elegíveis, ou seja, que poderão concorrer, poderão ser votados. Temos o seguinte, o Tribunal Pleno ele pega os 3 primeiros colocados e faz esse fatiamento. Diz, você pode participar, você também, e este camarada também. Isso ocorre porque eles são os 3 mais antigos daquela lista de antiguidade, certo? É o que o regimento diz. Aqui, ó, a votação recairá nos 3 desembargadores mais antigos, ou seja, com mais tempo de casa. No nosso caso aqui, o verde, o rosa e o vermelho. Beleza? Então perceba, embora seja competência do Tribunal Pleno a eleição dos cargos de direção, este órgão está vinculado aos 3 nomes iniciais que figurarem como mais antigos naquela listagem de antiguidade do tribunal, tá? Então o Tribunal Pleno, ele vai olhar a lista de antiguidade e escolhe primeiro, ou o segundo, ou o terceiro mais antigo daquele órgão, beleza? Vamos imaginar que no nosso exemplo, o segundo mais antigo na lista de antiguidade, ele foi escolhido. Ou seja, este camarada em rosa, ele se tornou presidente do TJDFT. Vamos seguir aqui com o nosso esquema. Então, ele saiu da posição 2, porque agora ele é presidente, e vamos realocar a galera aqui. O verde dessa lista, ele seguirá sendo o primeiro colocado da lista de antiguidade. O rosa, ele some da nova lista. Afinal de contas, ele está ocupando neste momento a presidência, ele foi eleito. Já o vermelho, que ocupava na lista anterior a 3ª posição dos mais antigos, ele vai agora para a 2ª colocação, ocupa o lugar do rosa, daquele que foi para a presidência. Teremos ainda nesta nova lista um 3º mais antigo, um 4º mais antigo e assim sucessivamente. Então vamos imaginar que as eleições agora serão para primeiro vice-presidente. O Tribunal Pleno ele vem e analisa esta nova lista de antiguidade que foi criada. E dentro desta lista, ele pegará aqueles 3 desembargadores mais antigos no órgão. Então, ele faz este fatiamento aqui. Ele pode escolher o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro desta listagem nova de antiguidade. Beleza? Vamos imaginar que quando o Tribunal Pleno analisar esta nova lista de antiguidade criada, ele opte pelo camarada em vermelho. Ou seja, ele escolheu aquele segundo mais antigo dentro do tribunal para assumir a primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Beleza? Então, este camarada em vermelho vai assumir a primeira vice-presidência. Vai ficar da seguinte forma o nosso gráfico. Temos que, novamente, o verde continua sendo o desembargador mais antigo. E aqui estamos criando uma nova lista de antiguidade, tá? Aqui temos um novo segundo mais antigo, um novo terceiro desembargador mais antigo, um 4º mais antigo e assim sucessivamente. Criamos uma nova lista. Vamos imaginar novamente. Agora a eleição é para 2º vice-presidente. O que o Tribunal Pleno faz? Ele vem, analisa esta lista que foi criada, a lista de antiguidade, e deve optar entre os 3 mais antigos, os primeiros 3 mais antigos aqui, né? E escolherá um deles para ser eleito, certo? Então é por isso que o regimento interno diz que a votação recairá sobre os 3 desembargadores mais antigos. Beleza? Eu acho que deu para entender agora, né? Uma outra situação que pode acontecer aqui é em relação à recusa de um destes 3 desembargadores mais antigos. Bom, funciona da seguinte forma. Primeiramente, esta recusa, este desejo da não participação nas eleições, ele deve ser realizado, deve ser feito antes da votação começar. Beleza? Então, o cenário que pode ser criado é o seguinte. Temos que aqueles 3 desembargadores mais antigos, eles aceitaram participarem da eleição. Então, neste caso, não temos problema, não houve qualquer recusa. Teremos, normalmente, uma eleição sendo realizada, tá? Agora, a situação que pode dar problema é quando um dos 3 desembargadores mais antigos resolva não participar. Neste caso, ele avisa o tribunal. O tribunal, eu não tenho interesse nestas eleições para os cargos de direção. O que o tribunal faz? Ele vai analisar aquela recusa. Então, ele vai ver se os motivos daquele desembargador são justificáveis ou não. Pode o tribunal, diante da recusa, aceitá-la ou rejeitá-la. Vamos imaginar que o tribunal aceitou a recusa.
ou seja, aquele desembargador tem motivos para não participar do pleito. Neste caso, este desembargador que teve a recusa aceita pelo tribunal, ele não pode sofrer qualquer consequência. Ou seja, se aceitar a recusa, se o tribunal aceitar a sua recusa, isso não prejudicará a colocação deste desembargador, que não participará das eleições, na listagem de antiguidade para a eleição do TRE. Veremos isso mais à frente, tá? Mas o que você tem que levar de mensagem é que ele não será prejudicado por não participar da eleição. Afinal de contas, o próprio tribunal analisou e disse que a sua recusa é plenamente justificável, ok? Uma outra situação que pode acontecer é o tribunal, analisando os motivos da participação ou não daquele desembargador, rejeitar a recusa, ou seja, ele estará obrigando que o desembargador participe da eleição. Este caso até é possível, mas é exigida a maioria absoluta dos membros daquele tribunal. Então perceba, o tribunal até pode não aceitar a recusa, mas para que isso aconteça é necessário o voto da maioria absoluta de seus membros. Beleza, pessoal? Avançando mais um pouco, chegamos agora no mandato. Bom, o mandato dos cargos de direção, eles funcionam da seguinte forma. O lapso temporal é de 2 anos, então o mandato será de 2 anos. A primeira pergunta interessante é em relação à reeleição. O regimento interno diz que a reeleição, perceba, estamos falando para o mesmo cargo neste momento, tá? Reeleição é para o mesmo cargo. A reeleição é vedada. Então, acontece o seguinte, um camarada que foi eleito para presidente do TJ, passou 2 anos aqui e o seu mandato encerrou, ele não poderá ser reeleito para presidente do próprio TJ, porque a reeleição é vedada, estamos dentro do mesmo cargo, presidente e presidente, ok? Uma outra situação é em relação a outro cargo. Pode ou não haver eleição para outro cargo? Vamos ver aqui. É possível, desde que seja respeitado o prazo máximo de 4 anos. Calma que você já vai entender. Então, só repetindo, o mandato de 2 anos, a reeleição, ou seja, para o mesmo cargo, é vedado. Eu não posso ocupar um cargo de presidente e depois presidente novamente, vice e depois vice novamente, corregedor-geral e corregedor-geral novamente, tá? Agora, para outro cargo, é possível, mas não pode extrapolar um prazo máximo que o regimento traz de 4 anos. Vamos entender esta situação. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui. O camarada foi eleito corregedor-geral de justiça, ficou 2 anos. E depois ele foi eleito para um outro cargo. Perceba, não estamos falando no mesmo cargo. Para corregedor-geral de justiça, ele não poderia que é mesmo cargo, seria reeleição. Então, ele era corregedor-geral, passaram os 2 anos, agora ele foi eleito para vice-presidente, primeiro ou segundo vice-presidente, mais 2 anos. É possível, porque 2 anos aqui e 2 anos deste mandato, temos 4 anos respeitados. Por isso que fala respeitar o prazo máximo de 4 anos. 2 anos aqui no primeiro mandato, 2 anos aqui neste outro mandato. Beleza? Uma outra situação seria a seguinte. O camarada, ele ficou 2 anos como corregedor-geral de justiça, ficou mais 2 anos como vice-presidente e agora ele quis também concorrer ao cargo de presidente. Ficaria mais 2 anos aqui. Isso é vedado, é proibido. Mesmo sendo outro cargo, a somatória aqui destes anos do mandato, né, 2 com 2 com 2, daria 6 anos de mandato. E há uma limitação temporal. O regimento interno diz que o prazo máximo é de 4 anos. Certo? Então, recapitulando, reeleição é vedada, porque estamos falando do mesmo cargo. Para outro cargo, há essa possibilidade, mas devemos respeitar um prazo máximo dentro do cargo de direção de 4 anos. Portanto, um mandato de 2, mais outro de 2 para um cargo diferente. Isso é possível. Beleza? Agora, cuidado com uma situação. O artigo 374 põe uma pimenta aqui, põe um tempero. Ele vai falar basicamente o seguinte: se o camarada ele ocupou o cargo de presidente, ele vai ficar inelegível, não pode se candidatar para qualquer cargo. E há um lapso temporal, até que se esgotem todos os nomes dos desembargadores elegíveis. Aqui temos basicamente o seguinte: o regimento interno ele está dizendo que aquele camarada que figurar como presidente, ele não poderá concorrer à reeleição, obviamente, porque é uma vedação regimental, e também não pode concorrer a um outro cargo, tá? Mesmo sendo cargo diferente, não pode. Vamos exemplificar aqui de forma esquemática. Temos o seguinte: se o camarada for eleito corregedor-geral de justiça, ele poderá, posteriormente, ser eleito vice-presidente, cargos diferentes, vimos acima.
Se ele for vice-presidente, pode, posteriormente, encerrado seu mandato, ser eleito corregedor-geral de justiça. Beleza, não temos nenhum problema. A problemática vai aparecer quando o camarada é presidente e quer concorrer a um outro cargo. Isto é vedado. Ou seja, o camarada que foi presidente, ele não poderá concorrer a um outro cargo. Ele deve esperar que todos os nomes dos desembargadores elegíveis se esgotem. É mais ou menos, a grosso modo, como dissesse o tribunal. Ó, você já foi presidente, ocupou o cargo mais importante desse tribunal, agora faça o seguinte, deixa a outra galera brincar um pouquinho também. Fique aí de escanteio e espere a lista de antiguidade rodar, tá? Então perceba esta observação do 374, se já ocupou o cargo de presidente, não pode concorrer a qualquer outro cargo. Mas como nada é perfeito, temos uma exceção, que o próprio regimento interno diz. O regimento interno fala o seguinte: este camarada que ocupou a presidência, ele poderá, de forma excepcional, concorrer a um outro cargo se ficou no mandato por menos de um ano. Ou seja, são aquelas situações de vacância. Determinado cargo ficou vago e este camarada que hoje é presidente, ele ocupou o cargo de forma temporária e está ali há menos de um ano. Portanto, esta é a exceção que o regimento interno traz. Beleza, pessoal? Vamos seguir um pouco mais. Vamos falar agora da vacância. Quando falamos em vacância, vamos identificar basicamente o seguinte: o mandato é de 2 anos, mas por alguma razão, seja previsível ou imprevisível, este prazo não será cumprido de forma integral, tá? Então, teremos a vacância do cargo. Vamos ver o seguinte: a vacância pode ser imprevisível, aquela que não controlamos, e as previsíveis, que são as controladas. Então temos o seguinte: diante de uma vacância imprevisível, o grande exemplo é a morte, novas eleições devem ser realizadas pelo Tribunal Pleno em até 15 dias, se liga neste prazo. Portanto, houve a morte daquele determinado desembargador, uma nova eleição será realizada em até 15 dias. Após a sua morte, temos 15 dias para realizar novas eleições. Beleza? Já os casos de previsibilidade, o regimento interno traz o exemplo da aposentadoria compulsória. Neste caso, o próprio tribunal ele tinha um tempo maior para se planejar. Então aqui diz o regimento o seguinte: novas eleições deverão ser realizadas 20 dias, mas cuidado, antes da aposentadoria compulsória. Portanto, aqui temos o seguinte: 20 dias antes deste desembargador sair para sua aposentadoria compulsória, o Tribunal Pleno ele deve realizar novas eleições para que seja encontrado um substituto deste desembargador aposentado, certo? Então, a vacância pode ser imprevisível ou previsível. Se imprevisível, o exemplo é a morte, serão realizadas pelo Pleno novas eleições em até 15 dias após a morte daquele desembargador. Já se forem previsíveis, as novas eleições devem ser realizadas 20 dias antes da aposentadoria compulsória. Maravilha, pessoal? E para fecharmos este vídeo, vamos ver agora o quórum. Aqui, basicamente, temos um quórum de eleição e um quórum de deliberação. O quórum de deliberação é basicamente o número mínimo de membros que precisa o Tribunal Pleno para funcionar. Temos que é de 2/3. Portanto, 2/3 de 48, que é a totalidade do Tribunal Pleno, nasce o número 32. Certo? Esse é o quórum para deliberação, para reunião e funcionamento do Tribunal Pleno. Agora, o quórum para eleger estes cargos de direção será da metade mais um dos membros que compõem o Tribunal Pleno. Então, o camarada só será eleito se tiver a metade mais um dos membros que estão ali deliberando sobre a eleição. Beleza, pessoal? Ufa! E é isso, voltamos no próximo vídeo, seguindo a ordem natural daí dos artigos, tá? Eu volto pro quarto, quinto, e daí seguimos assim, sem grandes saltos. Eu fiz isso justamente para fins didáticos. Valeu, galera, espero que tenham curtido, até a próxima e eu fui!